Olá, começando agora mais um Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor que vai levar para você aí de casa em todo o Brasil informação de qualidade sobre mais um tema relacionado à saúde. De onde você vem e que som que você faz? Como você é, que música você tem? A música conta de nós mais do que o gosto, mais do que quem nós somos. E os silêncios e sons que fazem a música modificam mais do que só o nosso humor, mas constroem nossas histórias e, para muito além da arte, é veículo aquele que serve, atende alguém que em grego se diz terapon. A música que atende serve alguém, a musicoterapia. E para me ajudar nesse primeiro bloco a falar mais sobre esse assunto, meu parceiro de programa, o Dr. Marcelo Gobo Júnior. Olá, Dr. Marcelo. Olá, Glaucia. A música atendendo, tratando, a musicoterapia é demais, né? Exatamente, é uma ferramenta muito poderosa para a gente no consultório e fora dele também. Queria que você falasse sobre a música. Como é a música, a experiência da música como meio de cura? Isso, a música é como nos diz Rubem Alves, ela contém memórias de momentos vividos, trazem-nos de volta um passado e lembra-nos de lugares, objetos, rostos, gestos, sentimentos, e há músicas que nos fazem retornar a um passado que nunca aconteceu. E eu adoro Rubem Alves, adorei a referência, e isso me lembra também uma poesia. Sou eu que vou seguir você, do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos eu vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente e fiel, se o seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim, comigo ficará guardado, se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor se puder, não me esqueça num canto qualquer. Mas o que é música e de onde surgiu a musicoterapia, Dr. Marcelo? Vamos sentar aqui para conversar sobre isso? Vamos. Glaucia, quando você recitava a letra, em que lugar você foi parar? Eu fui lá para minha infância, lembrando do meu caderno, lembrei na verdade do meu primeiro caderno. É exatamente essa a força que a música tem já no primeiro impacto. Ela nos leva para lugares e para memórias e histórias que fazem parte de nós, né, que dizem de onde a gente vem, e o maior potencial terapêutico reside aí. Claro, as questões acessórias da música, do ritmo, da coordenação também fazem parte do processo, mas elas nos fazem, de modo geral, revisitar lembranças e sentimentos que estão guardados. É um bom veículo para uma mudança de estado de espírito e potencialização de algumas emoções. E claro, a gente aprende isso justamente aonde você revisitou na infância, né? A gente ouve algumas melodias e já tem uma saudade, uma memória afetiva que é resgatada de imediato. Na estrutura musical, o ritmo é construído com períodos de som e períodos de pausa, né, Dr. Marcelo? Isso. A música tem mais de silêncio do que de som. E essa mistura que pode envolver um som só, um só instrumento, uma só nota. Isso. Ou apenas a percussão. Vai se somando ou não o uso direto do soar. E ao final você é capaz de cantarolar a sua melodia favorita. Isso. A gente vai juntando pedacinhos e pedacinhos e a hora que você vê já tem uma melodia. Se você já tentou cantar com alguém ou acompanhar a sua canção favorita, já deve ter percebido a importância de completar o silêncio no momento certo. Justamente. Para que se cante lado a lado do artista, né? E se de repente ficar somente o acompanhamento? Parece que esse conjunto de ações se pedem à espera de alguém que indique o momento exato de acompanhar as notas que se destacam como melodia. Exatamente. A música ela é feita de uma colcha de retalhos, né? E o lugar em que a gente deita com a melodia é a harmonia. E a melodia do grego, melodia cujo significado remete ao canto coral. É o que dá sentido ao ato de compor? Exatamente. É o que guia a harmonia, e a harmonia, por sua vez, preenche a melodia,
que gentilmente vai solicitar que suas notas e intenções se completem formando música, Marcelo. Exatamente, a gente vai usando a melodia, então se você que está aí nos assistindo pensar na sua música favorita agora, isso que vem à sua mente geralmente é a melodia. E aquilo que faz com que essa música se complete é a harmonia. Atribuindo então significado e propósito aos sons e silêncios, às ações e esperas, e apenas com harmonia formamos música. Do contrário, temos apenas melodia? Exatamente. Um conjunto de sons e silêncios que desperta memórias afetivas, mas não cria emoções. Exatamente. Resgata. Ah, e olha só, você já viveu uma experiência em que a música foi utilizada terapeuticamente, doutor Marcelo? Algumas. A gente, no consultório, acaba utilizando de algumas ferramentas e a música é uma delas, né? A gente uma vez cuidou de uma paciente que estava num estágio avançado de um tumor de fígado e na despedida dela, na última semana de vida dela, a gente foi fazer uma visita domiciliar. E eu fui tocar para ela nessa visita, foi uma visita de surpresa e nessa visita ela acabou contando para a gente, agradecendo imensamente aquele momento, que ela tinha sido devolvida de volta à infância dela. Ela era violonista, ela tocava violão clássico e por muitos anos aquilo tinha ficado guardado desde a formatura dela no conservatório, porque aquele ato de tocar lembrava do avô, que era o principal incentivador dela, que faleceu logo depois da formatura. Então ela guardou o violão e nunca mais tocou. E naquele dia ela disse que mais do que o cuidado, a gente tinha devolvido o avô dela para ela. E depois de 2 dias ela faleceu. Foi uma experiência muito tocante, muito intensa de cuidado, em que a música foi o veículo terapêutico. Na atenção primária, a gente acaba visitando as pessoas em casa e tendo algumas experiências muito curiosas. Tem um paciente que a gente cuidou também, em que boa parte do que a gente fazia envolvia ir lá e tocar junto, né? Tanto que, por vezes, ele já foi na unidade pedir ajuda para que a gente fosse lá afinar o violão dele, ou para estar lá só para poder fazer isso que parece tão pequeno, mas que para ele representava muito em cuidado. Um senhor com mais de 70 anos, em que o momento da música era o momento da juventude de volta na vida dele. A gente viu, então, consegue perceber com essa história que a música é importante para a saúde. Mas, Marcelo, fala mais sobre isso, sobre o papel da música na saúde. Além disso, a música é composta de elementos como esses que a gente conversou, como a harmonia, né, como o ritmo. E isso acaba sendo uma forma da gente estimular as pessoas, né? Musicoterapia é muito além de tocar uma música que a gente gosta, por exemplo, né? Tem muito a ver com usar os elementos que compõem a música, como o ritmo, para poder resgatar funções, né? Então, a gente pode conduzir um processo de reabilitação neurológica e colocar dentro desse processo o uso do ritmo, por exemplo, para nos guiar, para que a gente consiga recuperar alguns movimentos. Quando a gente vai para o campo das demências, por exemplo, uma das maneiras de a gente melhor se proteger é utilizando música, porque a gente utiliza várias partes do nosso cérebro nesse processo e que, por exemplo, em processos demenciais, como as demências do tipo Alzheimer, acabam ficando com a cognição protegida nos processos musicais. Tem um vídeo icônico que circula pela internet, por exemplo, de uma bailarina que escuta uma melodia que ela costumava dançar. Lindo esse vídeo. E acaba se recuperando, né, por alguns minutos da presença de ambiente, resgatando os movimentos que costumava executar. Isso porque lá dentro do cérebro, as estruturas que a gente utiliza para a música, elas ficam preservadas e elas estão muito difusas, né? O cérebro de um músico, ele é estruturalmente diferente do cérebro de alguém que não toca música. Então a música ela pode integrar um contexto de cuidado? Com certeza. É como se a gente assistisse a um filme sem trilha, né? A música ela tem esse papel de fazer esse envolvimento e ela consegue deixar toda a atividade de cuidado mais humana
talvez, e mais calorosa. Eu tinha uma professora na faculdade que costumava fazer a puericultura dos bebês, que é essa consulta de rotina, cantando. E o sucesso daquele momento em que a gente introduz a música como parte da execução é realmente impressionante. A música, ela tem esse poder de interferir no dia da gente, de interferir na qualidade do nosso dia, na qualidade do nosso humor? Justamente por essa capacidade de buscar emoções que estão guardadas e, como diz Rubem Alves, memórias que às vezes nem existiram. Ela consegue nos transportar e isso é universal. Existem alguns estudos que é feito com animais e que vão mostrando para a gente que alguns elementos da música que estão dentro do campo harmônico, né, essa cama em que a melodia deita, que são capazes de gerar e despertar emoções mesmo em animais que são ditos irracionais, né? Então a gente vê que isso é uma questão universal. Dentro do conjunto dos animais que são mamíferos, como nós, esses elementos de harmonia e ritmo, eles conseguem despertar emoções, e emoções que são automáticas, assim, né, e universais. Doutor Marcelo, o ideal é que a gente realize todas as nossas atividades do dia com música, independente do volume? Se a gente fizesse isso, boa parte daquilo que às vezes é meio maçante, talvez ficasse com uma cara diferente, né? Isso talvez não seja uma recomendação médica formal, mas é uma recomendação humana. Trazer música para dentro da nossa rotina, para dentro do nosso cotidiano, é um processo muito poderoso para poder modificar aquilo que a gente associa a tarefas que são chatas e monótonas, justamente porque a gente vai associando essas memórias. Então, tocar a sua música favorita, fazendo aquela atividade do seu dia a dia que é a mais chata, talvez torne ela muito mais legal. E o que você tem a me dizer, Marcelo, sobre a musicoterapia? É interessante, profissional, a saúde trabalhar sempre em conjunto com esses profissionais, os musicoterapeutas? Qual a importância dessa atividade? Com certeza. Nesse contexto de saúde, de cuidado? A gente teria um mundo ideal em que o musicoterapeuta tivesse inserido na linha de cuidado de modo formal em todos os lugares. Isso infelizmente não acontece, mas nos locais em que a gente tem a possibilidade de contar com esse profissional, a gente tem um cuidado muito melhor em suas diversas faces de cuidado, tanto naquilo que é o uso da musicoterapia para explorar o que é o som, as texturas sonoras, os ritmos, tanto para aquele cuidado que tem um cunho de reabilitação psíquica, quanto que tem um cunho de reabilitação física. Porque no momento em que eu vou, por exemplo, fazer um exercício de repetição de movimentos e uso o ritmo para poder trabalhar, a gente ganha muito em associações e de fixação dessa habilidade. E a gente tem vários usos para isso, desde a reabilitação motora, para o transtorno do espectro autista, para algumas questões de deficiência física, seja ela congênita ou adquirida. E existem alguns casos em que a musicoterapia se torna mais eficiente do que em outros? Talvez, e isso é realmente um talvez, quando você tem alguém que já tem uma formação musical, mínima que seja, em que esse processo da música já está enraizado, ele não precisa ser construído, mas só resgatado, você tenha alguns sucessos maiores do que quando você vai introduzir isso como um elemento de descoberta. Mas, inclusive como um elemento de descoberta, isso tem um fator protetor. Se a gente quer estar protegido de demência, por exemplo, um dos melhores jeitos é aprender coisas novas. E quando a gente está falando de música, a gente precisa aprender coisas novas mesmo. Então, se você é músico e toca piano, por exemplo, para você estar protegido dessa questão da demência e se beneficiar do aprendizado, você precisa aprender um outro estilo musical completamente novo ou um outro instrumento completamente novo. Por exemplo, é o aprendizado e essa descoberta, esse explorar sonoro, que é o grande fator protetor da música. Marcelo, eu estou vendo aqui que hoje, aqui no Senado, a gente tem até um violino. Esse violino é seu? Sim, nossa, faz parte da minha vida a música. A música faz parte da sua vida, né? Você estava falando que tocava com o paciente. Faz parte da sua vida como? A ponto de você também tocar aqui no programa? Sim, acho que no próximo bloco a gente vai conseguir ter essa experiência e
conseguir viver um pouco do que a música pode trazer pra gente enquanto profissional e enquanto pessoa. No próximo bloco a gente tem um convidado. Sim, que vai nos ajudar a poder fazer um pouco desse cuidado em saúde. Então você continua aqui com a gente que daqui a pouquinho o Carlinhos Coutri, que é musicoterapeuta, músico e também músico-educador, vai falar com a gente, vai mostrar como é que são as sessões de musicoterapia e o que é melhor ainda, né? A gente vai ter música no nosso programa e vai ter uma interação do Marcelo com o Carlinhos daqui a pouquinho. Você continua aí.